Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Convido o deputado Jorge Cauí para secretariar a mesa. Solicito o deputado Jorge Cauí faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paes. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado Azir Derrori. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Vou repetir outra vez. Fazer nova chamada. Deputado Peniel Pacheco. Presente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Azir Derrori. Presente. Tem 8 aqui já, ó. Toma. 8 deputados presentes, portanto, há quórum para discussão. Convido o deputado Renato Rainha para uso do comunicado de líderes. Na ausência, convido o deputado Maninha para usar o comunicado de líderes. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Na ausência, conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, Daniel Marques, lá da nossa gloriosa Planaltina, que empatou com os chineses no futebol. Né, eu estou acompanhando, Daniel. Né, senhora deputada, senhores deputados, tem coisa, senhor presidente, que nos causa êxtase de tanta mentira e de tanta pouca vergonha que existe. Eu li aqui no Radioclipe, sobre o negócio da CPI das drogas, e tá assim, Manelzinho, César Lacerda amarelou. Deputado Manel de Andrade afirma que o colega César Lacerda amarelou na reunião da CPI das drogas nesta segunda-feira. Manelzinho lembra que na campanha eleitoral de 94, pediu ajuda ao governador Joaquim Roriz para pavimentar as ruas do Gama,
e melhorar o desempenho de César Lacerda nas pesquisas. E acrescenta, ele ia mal nas pesquisas e chegou para mim dizendo que ia suicidar. Deputado Peniel, é uma brincadeira para nós que somos evangélicos falar em suicídio. E outra coisa, provando a mentira, se eu estou em campanha no Gama, eu não era o administrador. E o que adianta o governador Joaquim Roriz me dar obra se eu não era o administrador e a administradora que estava lá foi colocada pelo próprio deputado Manelzinho? Aí prova realmente a mentira, porque se eu estava em campanha, e seria até ingenuidade desse deputado pedir ao governador Joaquim Roriz para me ajudar, porque me ajudando estava atrapalhando a campanha dele, que tem também no Gama sua base eleitoral. Então eu acho, senhores deputados, é pena que o deputado Manelzinho não esteja aqui para ouvir isso, eu tenho um respeito grande pela atuação do deputado Manelzinho, mas eu acho que essa CPI das drogas, deputado Peniel, é para ter feito mal para ele, para ter cozinhado o cérebro dele. Por quê? Quem mexe com droga é que tem vontade de suicidar porque não tem o controle emocional. Isso aí, às vezes, pode dar condições de suicídio, arrependimento e tudo. E eu queria pedir ao deputado Manelzinho para não mexer comigo, não. Me deixa sossegado, me deixa tranquilo. Eu não quero briga com ele, porque uma briga entre eu e ele, eu levo vantagem. Eu levo vantagem porque eu sei das coisas e não quero levar adiante. Então, senhor presidente, senhores deputados, nós é que temos amizade nessa casa, que queremos ver e parar com esses escândalos aqui dentro, nós temos que contornar e dar um nó na língua daqueles que têm vontade de falar demais. Então eu aconselho o deputado Manelzinho que se preocupe com a cidade do Gama, vamos juntar força para desenvolver a nossa região e não ficar falando mal quando tem uma oportunidade. Eu não vou responder em rádio, nem em jornal, nem nada. Eu desejo que ele siga a sua trajetória, que siga os seus compromissos, porque ele está querendo me levar para o campo da discussão do Gama, para provar que eu estava por trás dele. E eu não gosto desse negócio de ficar por trás de ninguém. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Vinícius, você quer falar pelo PMDB? Você quer falar? Escrevo. Liderança. Senhores parlamentares, companheiros servidores desta casa, eu ontem tentei de todas as maneiras fazer meu pronunciamento sobre a CPI e não me foi possível porque eu havia utilizado o horário de parlamentar no dia 15 e não me foi dado. Então, deputado Daniel, eu solicito que hoje eu possa, se eu não conseguir concluir nos 2 minutos e meio, que é metade do tempo, neste comunicado de líderes, eu desejo utilizar o horário de parlamentar. Eu tenho 6 anos que atuo nesta casa. Eu, como outros parlamentares, 50% pelo menos desta casa, já participou de outras CPIs. E nas CPIs que nós participamos, nós tratamos as testemunhas, as pessoas que nós convidávamos, como pessoas não a serem duvidadas de suas palavras, mas pessoas que realmente vinham, traziam seus depoimentos, e nós, numa avaliação posterior de grupo, fazíamos as nossas conclusões. Portanto, eu quero deixar registrado aqui que a primeira CPI que eu participo, que os membros, os componentes da CPI, tinham uma postura policialesca, muitos deles, indagando as testemunhas como se criminosas fossem. As testemunhas vinham aqui, a exemplo do primeiro depoente, o senhor Geraldo de Andrade, e era tratado como se fosse uma pessoa de segunda categoria. Os deputados se davam o direito de gritar, falar mais alto. Alguns utilizaram palavras de baixo calão. Eu nunca presenciei isso em CPI nenhuma. Eu quero dizer que na CPI do orçamento da área federal,
O senhor José Carlos, que assassinou a esposa, teve o seu depoimento prestado e garantido como um cidadão que vai lá depor e que vai lá prestar informações. E está preso até hoje. E é um mau caráter. E é um cara envolvido com a CPI do orçamento. No entanto, as pessoas que aqui passaram, todas elas eram intimidadas, todas, sem exceção as que eu presenciei, não por todos os parlamentares, tinham exceções, mas existem aqueles que sabem a quem eu estou me dirigindo neste comentário. Então, eu quero dizer que eu me sinto absolutamente aqui com a alma lavada de ter abandonado uma CPI que não tinha como objetivo apurar a verdade. Existia um lado da CPI que queria isentar de toda maneira o acusado. Tanto que o acusado estava sempre presente aqui, intimidando, inclusive, com familiares nas galerias. Eu nunca vi isso também. Clark. Esta CPI teve Clark de defesa o tempo todo, se manifestando para apoiar aquele que era acusado, aquele que era envolvido. E quero resgatar aqui. A minha posição sobre CPI era muito abrangente. Não era avaliar a conduta de um parlamentar e seu envolvimento com o tráfico no Distrito Federal, as suas relações com pessoas que têm ligações com o tráfico. A minha CPI era para se fazer uma avaliação, aqui eu propus, das pessoas, autoridades civis e militares, enfim, cargos eletivos, envolvidos ou que eram coniventes com o tráfico no Distrito Federal, que de alguma maneira tinham participado. No entanto, não foi aprovado esse texto. E ao não ser aprovado, nós presenciamos aquilo que aqui eu relatei, um cerceamento de liberdade das testemunhas, uma pressão constante, ao ponto de terem invadido a casa numa madrugada do senhor Geraldo, que foi o primeiro depoente. O irmão do deputado Manuel de Andrade foi visitado na madrugada por parlamentares desta CPI para recolher fitas. Então, realmente, é inédito na história das CPIs que nós tenhamos aqui nesta casa esse tipo de comportamento. Eu queria dizer que, por fim, a gente se retirou dessa CPI porque mutilar um relatório, retirar um depoente sob a acusação de que ele teria dado falso testemunho, ora, ele afirmou aqui para que todo mundo pudesse ouvir em alto e bom som. Eu denuncio o deputado Manuel de Andrade destas e destas situações, destes e destes envolvimentos. Não vou aqui repetir. Quem quiser, pegue o relatório que foi apresentado ontem pela deputada Maninha e observe quais são os seus depoimentos. Pegue as fitas que estão na casa. Foi preso. Ora, pelo que eu saiba, não é papel de CPI cercear a testemunha. Que eu saiba, a gente não tem que transformar CPIs numa delegacia de polícia, num interrogatório contra as testemunhas. O que nós tínhamos que ter feito era recolhido todos os depoimentos, enviado ao Ministério Público, e o Ministério Público tomar as providências das investigações necessárias. E não, a todo custo e a qualquer preço, tentar isentar aquele que estava sendo acusado, com a presença permanente dele e com o comportamento agressivo de determinados deputados. Foi isso que ocorreu. Então, me envergonha muito ter participado desta CPI. Não tive, em momento algum, participação em nenhuma armação contra nenhum parlamentar, nem de longe, e fico indignada com a postura daqueles que na CPI tiveram o tempo todo vontade de armar para defender o deputado Manuel a todo custo e a todo preço. Isso a história vai registrar e realmente a minha indignação, assim como de várias outras pessoas, vão estar registradas aqui. O deputado Conceda Cláudio a palavra Monteiro. ao deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. O deputado Cláudio Monteiro pediu que eu citasse nomes dos parlamentares que tiveram esse comportamento de agredir testemunhas, de falar palavras de baixo calão, de intimidar testemunhas. Eu vou sugerir a Vossa Excelência que leia as notas taquigráficas que Vossa Excelência vai encontrar os parlamentares que chamavam testemunhas aqui de forma agressiva, de homossexual, de mariquinha e de tantas outras palavras que aqui eu não vou repetir e que Vossa Excelência muitas vezes mandou retirar, inclusive, dos autos
das notas taquigráficas. Portanto, não, mas existem outros, deputado Peniel, que estão registrados, infelizmente, para a vergonha daqueles que, de forma séria como eu, participaram até o último dia de ontem desta CPI, que abandono porque acredito que ela não vai concluir por nenhum tipo de conclusão séria, porque se fosse, traria tudo o que aconteceu durante estes 6 meses de trabalho. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra. Considerando que o líder do PSDB pode. não está presente, eu gostaria, se possível, de fazer uso da palavra no momento... Após o último inscrito, eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados, eu sempre procurei pautar minha vida de forma honrosa, tratando a todos com respeito e com dignidade. Sempre procurei pautar minhas reações com toda a sensatez. Mas vejo, não digo surpreso, não vou dizer que estou surpreso, mas vejo com perplexidade aonde se caminha nas raias da loucura. Ontem, ao receber uma nota da bancada do PT, tive o desprazer de ver escrito algumas expressões como, numa manobra escandalosa, todo o esforço foi em vão, num acordo espúrio, a verdade foi escamoteada e o circo estava armado. Olha, senhor presidente, se existe acordo espúrio, não foi nessa CPI, não foi com a presença desse presidente, não foi com nenhum dos membros que votaram pela exclusão. Senhor presidente, senhores deputados, eu lamento profundamente as pessoas que avaliam o comportamento e as medidas dos outros como se estivessem olhando no espelho. Como se estivessem olhando no espelho. Porque usam como parâmetro, como paradigma, as suas ações. Eu respeito a todos nessa casa. A todos, inclusive aqueles que têm divergência de opinião. Aqueles com quem eu tenho divergências ideológicas. Mas existe algo que não pode ser negociado. Algo que não pode ser transacionado. E algo que não se pode fugir nunca. Que é a verdade dos fatos. Eu escutei, ao longo de todo esse tempo, a expressão indícios. Indícios disso, indícios daquilo, indícios daquilo outro. Terei que dar uma aula de direito para os neófitos. Neófitos. Porque não sabem nem o que é indício. E vou contribuir mais uma vez com essa casa, para ver se essas pessoas aprendem o que é um indício. Considera-se indício a circunstância conhecida, é provada, provada. O resto é fofoca. Não se pode admitir como indício aquilo que eu ou que qualquer outro pense. Não se pode admitir como indício a verdade que eu quero estabelecer para mim. As pessoas estão fugindo dos fatos. E me surpreende ver na televisão um secretário de Estado dizer que porque sua vontade não se consumou, a CPI terminou em pizza. Eu sempre disse, em todas as declarações, que a CPI estava para investigar, não para acusar nem para defender. Se esperavam que essa CPI degolasse cabeça, esqueciam, inclusive, do restante do rito, que ia ser a matéria submetida ao plenário. Mas me parece que as pessoas queriam sangue, não importando se fosse sangue de inocentes.
Não importava se fosse sangue de inocente. Fazer paralelos com a CPI estabelecida no Congresso Nacional é, em análise simples, desconhecer completamente o que se faz numa investigação. Olha, se seu José Carlos não saiu preso porque tinha matado a mulher, é simples, porque o ato de matar a mulher não estava vinculado à CPI. Por isso, tivesse ele falseado a verdade, tivesse ele mentido, sairia preso por falso testemunho. Olha, defender essa insólita situação de dizer que não ter Waldeck sido considerado é um equívoco que essa casa não pode admitir. Eu admito as pessoas defenderem seus pontos de vista. E as respeito. Só não admito é quererem distorcer a verdade para sustentar o insustentável. Senhor presidente, procurei, ao longo de todo esse tempo, não fazer nenhuma manifestação. Inclusive, quando da retirada, da saída da deputada Lúcia, da deputada Maninha e do deputado Miqueias. Disse que era uma ação pessoal, que a mim não caberia nenhum tipo de julgamento. Agora, apontar essa saída, a ideia de que se tinha uma armação, é não respeitar aqueles que as respeitaram. É não ter a devida consideração às pessoas. E olha, senhor presidente, eu tenho um compromisso, que é o compromisso com a minha consciência, e dele não me afasto. E eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouco mais, que conhecessem de direito, que conhecessem das leis, antes de falar besteiras. Muitas besteiras. E nesse rol do conjunto daqueles que dizem besteiras, as matérias tomam um espaço além dessa casa. E isso nos envergonha. Isso nos entristece. Eu acredito que as pessoas devem mensurar suas palavras. E devem fazê-lo para que tenham como parâmetro aquilo que podem provar, aquilo que podem comprovar. Senhor presidente, peço a aquiescência de Vossa Excelência para que me dê o tempo, porque hoje eu pretendo falar no horário de liderança, no pequeno expediente e, se necessário for, até no grande expediente. É, sem dúvida nenhuma, todos fatos lamentáveis. Se usam diversas circunstâncias para pedir uma única coisa, que a investigação prossiga. Olha, isso é o óbvio, porque essa casa não tem o condão de encerrar um processo, essa casa não tem o condão de determinar que se arquive o inquérito. Essa casa não tem poder para fazer isso. A investigação do Ministério Público compete ao Ministério Público. A investigação no inquérito compete às autoridades policiais. E não é essa casa que vai dizer que está extinto esse ou aquele processo. Até porque eles só serão extintos quando houver o convencimento dessas autoridades. No entanto, essa casa, com um prazo determinado, com uma ação efetiva, deve concluir no seu relatório, por aquilo que viu, ouviu e pôde comprovar. E se não pode comprovar, tem que concluir da mesma forma. Porque nós não podemos usar um princípio de direito de forma contrária, simplesmente para satisfazer os nossos interesses. E o princípio de direito é que a dúvida caminha pro réu. Aqui,
A dúvida é pau no réu. E pau no réu, comigo não. Porque eu quero chegar na minha casa e olhar para os meus filhos, olhar para minha esposa. E não serei, primeiro, pelo conhecimento que tenho. E tenho muito conhecimento. Segundo, por conhecer também todo o processo da investigação. Não posso assacar contra ninguém se não tiver condição de comprovar uma dúvida que o macule para o resto da vida. Eu não serei leviano. E acho que é importante as pessoas refletirem e pensarem sobre seu comportamento. Porque, caso contrário, estarão praticando exatamente esse ato, indiscriminadamente, no condão das autoridades. Este leque e essa matéria deveria se restringir a essa casa. Encerra. Deveria se restringir essa casa. Conclua, deputado. Se alguém... Senhor presidente, vou concluir, até para que Vossa Excelência não tenha o seu direito de me conceder o tempo cerceado, porque isso sim é cerceamento. Essa presidência, no trabalho da comissão, usou de todos os instrumentos regimentais para coibir toda ação que não fosse correta dentro da CPI. E foram diversos os momentos em que foi retirada as notas taquigráficas assim. Agora, coagir, permitir que atos espúrios fossem praticados, não foi e não será com a participação dessa presidência. Por quê? Porque soube usar aquilo que o processo lhe coloca à disposição. Aquilo que o processo civil, o Código de Processo Penal e o Código Penal lhe coloca à disposição. Usou todos os instrumentos regimentais para fazer prevalecer a situação de real apuração. Eu não vi ainda, mas vou procurar registros de impugnações à ação do presidente. Vou procurar, como quem procura agulha num palheiro, para ver se realmente existem esses registros. Até para que eu possa me refazer na minha forma de pensar. Mas tenho certeza que eles não existem e que as pessoas que os levantam, que fazem essas afirmações, deveriam fazer uma introspecção. Pensar muito para poder olhar no espelho, para poder olhar para os seus filhos, para olhar para a sua família e para estar no cotidiano lidando com a sociedade. Porque se não o fizerem, não estão entendendo nada do que seja a representação parlamentar. Não estão entendendo o que seja a responsabilidade de um mandato. Não estão entendendo o que seja a responsabilidade de ser cidadão. E essa palavra tem um sentido amplo. Ser cidadão é ter um sentido amplo. Conclua, deputado E Cláudio não Monteiro, apenas por favor. pensar que a sua verdade é a verdade que todos devem absorver. Jamais me curvarei a circunstâncias que não acredito. Para isso, estou aberto ao convencimento. Muito obrigado, senhor presidente. E Conclua, volto no senhor. tempo certo. Está concluído. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra antes. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Lúcio. Eu quero aqui Deputada registrar Lúcia. no meu, pela ordem, o protesto quando Vossa Excelência conduz os trabalhos desta casa. Eu falei 2 minutos e meio, o relógio tocou, o senhor pediu que eu encerrasse, o senhor me deu mais 2 minutos e meio. O deputado Cláudio Monteiro, ele falou 15 minutos. Eu reputo aqui, Deputada acho Lúcia um Carvalho, absurdo quero responder a ter Vossa Excelência. a presidência ao sabor das conveniências. Quero responder a Vossa Quero Excelência. dizer a Vossa Excelência, enquanto eu estiver usando pela ordem, que é meu direito de falar. Então, quero registrar nessa casa o meu repúdio. Não é a primeira vez que esse tipo de acontecimento prevalece aqui em plenário. Dizer que eu acho que a gente tem que ter o mesmo peso, a mesma medida para todos os O parlamentares. mesmo peso, a mesma medida Olha, para eu vou todos. fazer solicitação, então, de contagem de tempo do meu tempo e do tempo do parlamentar que Vossa me antecedeu. Excelência encerrou seu discurso a bel prazer de Vossa Excelência. Da mesma forma, eu chamei uma vez só cada um dos deputados para encerrar. E não gosto de usar o poder para cercear
o direito de cada deputado, colega nosso, que tem o direito de se expressar nessa casa da mesma forma. Quero o Não mesmo usa tempo. forma ditatorial quando exerça a presidência. Portanto, Só o mesmo concedi tempo. a mesma forma, Vossa Excelência, como deputado do governo, o Cláudio Monteiro também como deputado governista, do mesmo peso e a mesma medida. Puxa, Portanto, 15 minutos igual a 5, realmente é... Vossa Excelência encerrou pela sua vontade. Eu concedo a palavra ao deputado Peniel, pelo PSDB, e, posteriormente, o último inscrito, Filipelli, pelo PMDB. Passo a presidência, ao mesmo tempo, ao deputado Geraldo Magela. É só o Peniel e o Filipelli. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente, eu gostaria aqui de cumprimentar o diretor legislativo da Assembleia Legislativa do Amapá, senhor Jorge Fonseca Guimarães, que nos honra com a sua presença nesta casa. Nós nos sentimos verdadeiramente honrados de receber aqui a visita do ilustre diretor daquela Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo e conte sempre com esta casa nesse programa de cooperação que tem sido desenvolvido, de troca de informações, que eu acho extremamente saudável e salutar para os legislativos estaduais. Senhor presidente, eu gostaria neste momento, falando em nome da liderança do PSDB, conforme consentido pelo vice-líder deputado Marco Lima, trazer aqui a minha palavra de solidariedade absoluta e incondicional ao deputado Cláudio Monteiro. Eu quero dizer ao deputado Cláudio Monteiro que sempre o admirei e agora o admiro mais ainda, porque ele mostrou que é um parlamentar que não se deixa seduzir pelo canto da sereia e nem pelas benesses do governo. Ele provou ser um parlamentar que sabe se conduzir com isenção quando, no momento de ocupar a presidência de uma importante comissão parlamentar de inquérito. Eu realmente já o considerava um parlamentar equilibrado e sério, e agora, ainda mais, eu creio que ele subiu no meu conceito. Embora eu não seja aqui o único que teria condições de fazer uma avaliação, mas acredito que a maioria dos parlamentares desta casa concorda e aprova a postura do deputado Cláudio Monteiro. Quero dizer aqui que eu fui contra a instalação dessa CPI, porque já havia cheiro de armação desde o seu surgimento dos indícios, entre aspas. Fui contra porque essa CPI está servindo muito mais para desmoralizar o legislativo do que para moralizar. Fui contra porque já imaginava que essa CPI seria uma tentativa de transformar esse plenário num ringue para disputas políticas e ideológicas. Fui contra porque essa CPI nasceu por uma ação que eu considero inoportuna do senhor governador do Distrito Federal. E continuo sendo contra a qualquer tipo de ação que, articulada, seja em qualquer lugar for, para tentar, de alguma maneira, expor o legislativo a uma situação de humilhação e até, por que não dizer, de estar diante da sociedade a ser assintosamente atacada pela sociedade. Porque quando daquelas denúncias, o que se dizia é que a Câmara Legislativa estava cheia de traficantes, de criminosos, de pessoas envolvidas com as práticas nefastas do crime organizado. E isso sobrou para todo mundo. Deputado de PT, deputado de qualquer partido, acabou sendo atingido por essas acusações. Já vou concluir, senhor presidente. E então, vem aqui a instalação da CPI, que eu sabia que seria um ringue, e agora, ultimamente, percebemos a pressão que houve sobre o presidente da CPI, para que ele tomasse atitudes que não correspondem àquilo que o regimento estabelece como uma postura dentro de uma comissão parlamentar de inquérito. E, deputado Cláudio Monteiro, aqueles que te acusam é porque acharam que o senhor era venal. Aqueles que te condenam agora é porque acharam que Vossa Excelência estava no bolso. Aqueles que hoje tentam tratar Vossa Excelência como alguém
que não merece o respeito é porque eles achavam que, pelo fato de Vossa Excelência estar apoiando o governo e de ter alguma ligação com o governo, que isso era o suficiente para fazer o que o governo quisesse. Deputado Cláudio Monteiro, continue assim. E olha, e digo mais. Conclua, deputado, por favor. Vou concluir, senhor presidente. Eu sei que a palavra que estou dizendo aqui talvez incomode Vossa Excelência. Deputado, E eu solicito a Vossa Excelência que conclua, porque não quero fazer juízo do que Vossa Excelência está dizendo, mas eu vou ser rigoroso no controle do tempo. Se Vossa Excelência quiser fazer polêmica comigo, é diferente. Se quiser usar o tempo regimental, é outra coisa. Eu estou falando sobre o tempo, deputado. Quer dizer que, se for fazer polêmica, Vossa Excelência vai ser um carrasco. Deputado, poderei fazer polêmica com Vossa Excelência da forma que Vossa Excelência desejar. Agora, no momento, eu estou exercendo a presidência e, exercendo a presidência, vou tratar todos os deputados de igual maneira, dando o mesmo tempo a todos. Não serei conivente com nenhum, dando mais ou menos tempo. Então, que Vossa Excelência conclua o depoimento de Vossa Excelência. Se quiser fazer polêmica, faremos. Eu irei à tribuna e farei polêmica com Vossa Excelência. Agora, enquanto presidente, eu quero que Vossa Excelência conclua o tempo que é destinado ao horário de líderes. Eu vou concluir, senhor presidente. Eu só gostaria de lembrar que, enquanto Vossa Excelência não estava na presidência, a deputada Lúcia Carvalho falou por 5 minutos ou mais. E o deputado Cláudio Monteiro também falou por tempo igual ou maior. Então, senhor presidente, eu acho que, se Vossa Excelência quer ser justo, Vossa Excelência tem que ser justo considerando os antecedentes, não apenas a partir do momento que Vossa Excelência senta nessa cadeira e acha que pode tratar indiscriminadamente, ou seja, de forma arbitrária, a posição de cada deputado. Mas eu não vou extrapolar. Portanto, concluo meu pronunciamento. Quero esclarecer a Vossa Excelência, a todos os parlamentares, que no exercício da presidência não vejo a cor ou o nome do partido dos parlamentares que estão usando da palavra. Trato todos igualmente e não farei discriminação, nem beneficiarei ninguém. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli, em nome da liderança do PMDB. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal presente, imprensa, eu queria aqui manifestar minha total solidariedade ao deputado Cláudio Monteiro. Meu apoio total e restrito. E ainda vou um pouco mais além. Posso dizer, com muita felicidade, que o que vou dizer aqui hoje, disse pessoalmente àquele parlamentar ontem, em conversa pessoal, conversa particular. Ontem tive a oportunidade de manifestar ao deputado Cláudio Monteiro a minha admiração, a firmeza do deputado Cláudio Monteiro à frente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Apuração das Drogas. O deputado se pautou com grande sabedoria, com uma imparcialidade fantástica, inclusive nesses últimos momentos, onde um grupo de deputados, única e exclusivamente, buscando uma saída que eles entendem honrosa, forjaram, no mesmo local que forjaram as denúncias, esta manobra de renúncia e saída da CPI. Não é possível que uma deputada, a pretexto de invocar a liberdade de expressão, possa violentar a verdade no relatório de uma CPI. No relatório de uma CPI deve prevalecer a verdade. E não postura parcial de uma parlamentar que invoca cerceamento na sua liberdade de expressão. Queria ainda dizer, os descaminhos desse governo, à frente, professor Cristóvão, acompanhado de alguns secretários, em suas últimas declarações sobre esta casa,
que ofendem profundamente moral desta casa, que ofende a imagem desta casa, que tenta subordinar a imagem desta casa. Declarações hoje, feitas pelo secretário de Comunicação Social. Tempo encerrado. Num programa de TV. Um minuto para concluir, senhor presidente. Manifestam o desconhecimento, a violência, a incompetência, a picaretagem desse governo instalado no Buriti. Para mim, eu gostaria, senhor presidente, gostaria de ter a felicidade de traduzir o momento que atravessa o governador Cristóvão. O momento que ele não se toca, não leva em conta a liturgia que o seu cargo exige. Eu queria traduzir todo esse momento vivido por ele, pedindo a transcrição para os anais dessa casa de um artigo intitulado Sem Medir as Palavras, do jornalista Ismar Cardona, publicado hoje no Correio Brasiliense. Obrigado. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado José Edman. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, lamentavelmente, eu não posso, senhor presidente, concordar com a nota do Partido dos Trabalhadores e bancada do PT na Câmara Legislativa. Respeito o PT pela sua história de luta nessa cidade, mas, lamentavelmente, essa nota é totalmente equivocada, porque desrespeita os deputados que compõem a CPI do envolvimento de parlamentares em drogas. E aqui eu quero enaltecer, senhor presidente, a postura, a responsabilidade, o espírito público do eminente deputado Cláudio Monteiro, que com muita isenção, com muita responsabilidade, vem presidindo esta comissão. Senhor presidente, a César tudo, menos a honra. Essa foi a postura da maioria dos deputados que compõem a CPI do envolvimento de parlamentares em drogas. Amanhã poderá ser um deputado do PT acusado injustamente, e se isso ocorrer, se um deputado aqui do PT for acusado injustamente, eu estarei na defesa da sua honra. Porque nós, como deputados, não podemos prejudicar uma pessoa sequer, em nome de uma questão política, senhor presidente. Porque a nossa consciência, as nossas obrigações e os nossos deveres como cidadãos estão acima de questões políticas. Portanto, eu me sinto honrado, presidente Cláudio Monteiro, de pertencer a esta comissão que foi presidida por Vossa Excelência. E aprendi a admirá-lo mais ainda pela sua postura em defesa da verdade. E a história vai lhe julgar. E continue em frente, presidente Cláudio Monteiro, que Vossa Excelência, eu não tenho dúvida, vai ter o apoio da grande maioria da Câmara Legislativa, que honra o Distrito Federal. E lamento mais uma vez que a bancada do PT tenha tomado esta decisão equivocada. Senhor presidente, para mim é uma honra pertencer a esta Câmara presidida por Vossa Excelência. Porque estarei sempre firme na defesa dos interesses maiores da sociedade
E nós não fomos eleitos aqui para fazer política à custa de denúncias infundadas. Nós fomos eleitos para defender os legítimos interesses da população do Distrito Federal. E quero cumprimentar o deputado Peniel Pacheco, que em nome da liderança do PSDB, aqui fez um pronunciamento com a postura de um grande deputado. Senhor presidente, muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. A presidência vai chamar pela ordem de inscrição. Vossa Excelência vai usar da palavra? Concedo-lhe o tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, vou fazê-lo desta feita para agradecer as manifestações que aqui me foram feitas de solidariedade. E dizer a todos que agradeço sinceramente as palavras colocadas. Senhores deputados, tenho certeza que qualquer um dos senhores, imbuídos na situação de presidente de uma comissão, principalmente de uma comissão com um tema tão delicado, agiriam da mesma forma que eu agi. Por isso, fazer parte desse legislativo é algo que eu só tenho a agradecer ao povo do Distrito Federal, porque é exatamente ao povo do Distrito Federal que eu devo obrigação. É o povo que me elegeu, e a este povo eu tenho que respeitar no cotidiano. E vou fazê-lo até o último segundo do meu mandato. Mas a alegria é saber que qualquer um dos senhores, colocado na presidência dessa CPI, com um tema, como disse, tão delicado, agiriam da mesma forma. Agiriam usando a consciência. Por isso, o povo os colocou aqui, e só o povo os retirará daqui. Nós nos debatemos no nosso cotidiano com as diversas adversidades. Nós temos conflitos dentro dessa casa. Mas tem algo que jamais pode ser confundido com conflito, que jamais pode ser confundido com divergência, jamais pode ser confundido com política, que é a honra e a consciência. Porque o dia que fizermos isso, não estaremos mais fazendo política. Estaremos fazendo politicagem. Não seremos mais dignos do mandato que o povo nos outorgou. E a alegria de pertencer a essa casa é enorme. E a certeza de saber que todos possuem dignidade e honra só me traz tranquilidade. Portanto, vou encerrar nesse espaço as minhas manifestações, esperando que todos reflitam sobre suas ações. Política não é um vale-tudo. A vida não é um vale-tudo. Ter um mandato não é um vale-tudo. Não importe o tempo, nós vamos sempre nos encontrar conosco mesmo. E esse encontro, para alguns, pode ser sadio. Pode ser uma prestação de conta tranquila. Para outros, esse encontro com a sua consciência pode doer profundamente. E eu sei exatamente o que estou falando. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier.
Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente. Senhor presidente, eu hoje cedo via uma entrevista do secretário de Comunicação Social do Buriti, onde ele dizia que a Câmara Legislativa fez uma CPI das drogas e terminou em pizza. O senhor Mota, que de CPI naturalmente não entende nada, talvez nem de comunicação entenda. Eu não entendo, senhor presidente, verdadeiramente o que ele quis dizer em relação ao desfecho do final da CPI. Será que a Câmara Legislativa do Distrito Federal tem que aceitar falso testemunho, tem que mentir para a população, para ter credibilidade com o governo e com a população? E aí, como está aqui essas crianças que estão chegando, como serão os homens de amanhã? Os homens da mentira, da calúnia, da difamação? Aí a sociedade não vai ser jamais justa nem igualitária. Ora, o que é verdadeiramente que o Partido dos Trabalhadores querem em relação à CPI das drogas? O que é que o governo quer no desfecho final dessa CPI? Que os deputados mintam? Que os deputados cometam, como diz na minha terra, lá em Alagoas, a leve para satisfazer A ou B? Qual foi a testemunha, inclusive, dita aqui, que foram ameaçadas por ser homossexual, por ser viado, por ser marico, por ter um comportamento malicioso, como diz o nobre deputado Xavier? Qual foi a testemunha que veio aqui e disse: o deputado Manuel de Andrade é um traficante? Qual foi a testemunha que chegou aqui e disse: eu tenho certeza, eu já vi alguém do gabinete do deputado Manelzinho traficando droga? Qual a instituição policial do Distrito Federal ou do Brasil que deu informações à CPI dizendo que o deputado Manelzinho era envolvido com o tráfico de droga? Eu disse ontem numa entrevista que aquelas pessoas que agora querem dizer que o deputado Manelzinho é traficante, que procure a instituição policial, que vá ao Ministério Público e diga: eu provo. Porque a CPI está provando que o deputado Manelzinho não tem nenhum envolvimento com droga. Doa a quem doer. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a presidência ao deputado Manuel Andrade para usar a palavra. Antes, passo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Passo a presidência ao deputado Manuel Andrade. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Também para ser britânico no tempo, 5 minutos. Quero, senhor presidente, que Vossa Excelência seja exemplar com o meu tempo. Eu quero abordar 2 assuntos aqui.
Desde o primeiro momento desta discussão, do envolvimento de parlamentares desta casa com a questão de droga, eu, de fato, tive uma preocupação muito grande. Primeiro, porque eu tenho certeza de que a apuração desse tipo é muito difícil de ser feita até na polícia, com toda a técnica, com toda a capacidade, com toda a competência, com dedicação exclusiva. A impossibilidade do flagrante torna a prova muito difícil. Segunda questão, eu achava que qualquer que fosse o resultado da CPI, a casa ia sair perdendo. Mas eu naturalmente, não posso ter uma postura de decidir por todos. Não quero hoje fazer julgamento precipitado. Acho que a CPI é uma fase, encerra um processo, mas não encerra todo o processo de apuração. Eu tenho as minhas dúvidas e acho que, e tenho absoluta certeza, não acho, que em política nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. E acho, se for na vida, melhor ainda, porque a extensão da política ou a política, extensão ou expressão da vida. Acho que o resultado da CPI e o que nós estamos vendo hoje, nós vamos perceber um pouco na frente, como já percebemos outros movimentos dentro da casa. Eu quero, inclusive, me permitir dar a minha opinião conclusiva no momento que eu considerar mais apropriado para isso. Mas eu quero trazer aqui uma preocupação particular, mas que eu quero tornar público. Quero chamar a atenção de todos os parlamentares desta casa, mas principalmente da minha líder do governo, para uma situação que está acontecendo no BRB, que eu reputo da mais absoluta ilegalidade e imoralidade. O BRB tem na sua diretoria 2 diretores eleitos pelo voto dos servidores, e para que eles possam permanecer como diretores eleitos, eles têm que ser funcionários. Pois bem, os senhores Jesus Salvador Martino e Almir Correia de Almeida Filho se elegeram diretores de administração e recursos humanos e financeiro, respectivamente. E, na condição de diretores, votaram e aprovaram o plano de aposentadoria incentivada, que era função deles fazê-lo. Mas, recentemente, os 2 se beneficiaram deste plano. Se beneficiaram e se aposentaram. Alguns podem achar que não tem imoralidade nisso. Eu, particularmente, acho que, tendo sido aprovado por eles enquanto diretores, eles deveriam se abster de ter o benefício desta aposentadoria. Mas mesmo que eles não entendessem assim, eles deveriam se aposentar e retornar às suas casas, porque eles não poderiam permanecer como diretores nas diretorias que são destinadas pelo Estatuto a diretores eleitos. Porque na medida em que eles se aposentam, eles têm cessado o vínculo com o banco e deixam de ser funcionários e passam a ser aposentados. Nesse sentido, eles estão cometendo uma ilegalidade, estão praticando uma ilegalidade, porque permanecem na diretoria em cargos que são de funcionários, de diretores eleitos funcionários. E cometem uma imoralidade, porque se beneficiam duplamente da decisão que tomaram. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que o governador, tendo conhecimento disso, vai tomar uma decisão enérgica, vai tomar uma decisão
de resolver imediatamente este problema. Eu não quero atacar os dois funcionários. Acho que a ação deles não é uma ação isolada, individual de cada um, mas é uma ação de uma política nefasta, incompetente, irresponsável e imoral que é empregada na direção do BRB hoje. Não fosse essa política, eles não teriam guarida para essa ação. Como há esse tipo de política dentro do BRB, eles encontram amparo para esse tipo de atitude. Não quero sacrificar os dois bancários, não quero sacrificar os homens. Eu quero que tenha uma atitude do governo séria para reparar esta imoralidade e para retomar a legalidade. E a legalidade é pela convocação de eleição para preencher os dois cargos que hoje estão preenchidos ilegalmente. Muito obrigado, senhor presidente. Quero apenas comunicar ao presidente que ele ultrapassou 2 minutos do tempo regulamentar. Senhor presidente. Convido pela ordem, presidente. Deputado Zé Ramalho, pela ordem. Senhor presidente, o Estatuto do BRB, quando prevê a eleição dos dois colegas, não diz hora nenhuma que durante o mandato de direção, ele aposentando tem que se afastar. O companheiro Magela sabe que o diretor Almir já foi eleito pela segunda vez e que tem mostrado probidade administrativa diante do BRB. Gostaria que o deputado... Que o companheiro Jesus já foi eleito 2 vezes e que ocupou todos os cargos nesse banco. Pode continuar, presidente. O estatuto é omisso. Deputado Zé Ramalho. O estatuto é omisso. Vossa Excelência pode cortar Deputado Zé Ramalho, Vossa Excelência não formulou a questão de ordem. Ou pela ordem. Terminando, presidente. Mas eu não tenho questão nenhuma de Vossa Excelência. Presidente. Está havendo um debate. Presidente. Presidente, esses 2 diretores eleitos, o governador vai entendê-los. Eles podem não se recandidatar, mas terminar o mandato, companheiro Magela, ou retirar o mandato agora dos 2 companheiros, é antidemocrático e antipopular. É uma cassação branca. Restituo a presença, deputado Geraldo Magela. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Viu, Zé? Eles não são mais funcionários. Não. Perde o vínculo do trabalho, aposenta e não perde o vínculo do trabalho. Onde é que você já viu isso? Deputado Geraldo Magela, eu desejo meus 5 minutos cravados. Eu gostaria de fazer uma saudação aos parlamentares que ainda não tinham tido oportunidade de vê-los aqui neste plenário, mas eu gostaria, em especial, de fazer uma saudação aos alunos que estão aqui presentes do Colégio Maurício Salles, que nos visitam hoje, que, portanto, a gente só tem orgulho, mais uma vez, de ver essa meninada aqui presenciando nossos trabalhos. Eu queria dizer, senhores parlamentares, e volto a afirmar, que eu não participei nunca aqui nesta casa de uma CPI que tivesse os seguintes ingredientes. E aí eu não me dirigi ao presidente desta casa, presidente da CPI, não. Eu me dirigi a nós, 9 parlamentares da CPI, que apurou o envolvimento de parlamentar com drogas no Distrito Federal. Nós tivemos Clark constantemente. Nós tínhamos sessões aqui neste plenário com as galerias, vaiando, aplaudindo, intimidando. O presidente, por inúmeras vezes, solicitou, inclusive, o esvaziamento dessas plenárias, dessas Clarks. Nós tivemos pressões, sim. Parlamentares pressionaram testemunhas. Senhor presidente, eu realmente estou impossibilitado, a gente não está nem escutando agora. É assessor lá no fundo. Peço aos deputados e aos assessores que mantenham a ordem do plenário. Restituo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Nós tivemos, de forma inédita, ameaça sobre as testemunhas, sim. E não coloquei que isso fosse responsabilidade do deputado Cláudio Monteiro. Pelo contrário, o deputado alertava os deputados, não foi um deputado, não, que pressionou e que falou palavrões em muitos momentos nessa CPI. Falavam alto, intimidavam as testemunhas, prenderam testemunhas e tinha a presença permanente do investigado. Ora, e o mais engraçado é que quando eu entrei com um requerimento de pedido de sigilo bancário
quebrado e telefônico do deputado investigado, o que me responderam os membros da CPI foi quebrar o sigilo de todo mundo, todos os parlamentares, da deputada Maninha, da deputada Lúcia, quando nós não estávamos sendo investigadas. Nós estávamos investigando a vida de um parlamentar que, portanto, deveria abrir suas contas. E aí eu digo, a burocracia da CPI impediu qualquer apuração das contas do parlamentar, impediu qualquer investigação sobre as suas ligações telefônicas, até para mostrar que ele não tinha recebido dinheiro do tráfico, até para mostrar que ele não tinha recebido telefone de pessoas que são acusadas em processo dentro da Polícia Civil. Ó, um assessor do Manuel lá pedindo para o som ficar baixo é difícil, né, deputado Geraldo Magela? Lá dentro, ó. É o advogado deputado Manuel de Andrade. Eu não estou nem conseguindo ouvir essa porqueira desse som. Então, esses acontecimentos, infelizmente, eu acho que nós temos que deixar registrado aqui com muita tranquilidade, que culminou ontem na rejeição por parte da comissão de um dos depoentes, ou seja, não podia constar no relatório da deputada Maninha. Então, para nós, da bancada do PT, eu pediria rapidamente, para que a gente pudesse até deixar registrado nos anais, aqui não acusa o deputado Cláudio Monteiro de nada. A nota do PT ela é absolutamente transparente quando ela diz que o PT sempre incentivou a investigação, só não concorda com o tipo de ameaças que sofreu a CPI, que investigou o envolvimento do parlamentar, que todo o nosso esforço foi em vão, na medida em que eu estou aqui falando, dando depoimento. Eu não estou querendo gritar, nem defender o deputado que conduziu, e nem acusar o deputado. Eu estou dizendo que o conjunto da CPI não permitiu que fosse apurado absolutamente nada. Portanto, é pizza sim, é para botar uma pedra em cima, é corporativismo. E eu acho que isso não é legal. Se há acusação de armação, eu acuso também que há armação, por um lado, de fazer a defesa absoluta e intransigente. Ou seja, não se investiga nada. Se acusa tudo, mas não se investiga nada. Quer dizer, se acusar de tudo, se há armação, e se investigar nada, também é armação. Me perdoe aqueles que fazem, que compactuam com esses dois lados, que acusam o deputado de tudo e daqueles que aqueles que defendem o deputado de absolutamente tudo. Quando todo mundo sabe que ele tem no seu gabinete 3 policiais que estão com o inquérito correndo na polícia. E aí eu quero concluir minha intervenção dizendo o seguinte: eu desafio a todos os parlamentares aqui dessa casa a acompanharem os inquéritos em curso, tanto pela Polícia Federal como a Polícia Civil. E vir aqui nesse plenário, quando esses inquéritos forem concluídos, para pedir sim as devidas desculpas pela omissão, pela posição dentro da CPI de não contribuir com o aprofundamento destas investigações. Ou, ao contrário, se estas investigações absolverem policiais contratados pelo deputado Manuel de Andrade, por pessoas que ele contratou para serviço na sua chácara, ou a sua postura, ou doações à sua campanha, que não tenham tido nenhum tipo de participação da droga no Distrito Federal, que eu, como pessoa que recebi essas denúncias, virei aqui também isentar o deputado como testemunha daquilo que o inquérito se desenrolou na Polícia Civil. Agora, também quero que aqueles que não contribuíram em absolutamente nada para que a CPI contribuísse com a investigação, que venham aqui fazer o minha-culpa. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, deputado Cláudio Monteiro. Sou eu, não. Desculpe, deputado João de Deus. Ah, tá. O Cláudio é mais buchudo do que eu, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero falar sobre a questão da quebra do sigilo bancário que foi... Não, deputado, Vossa Excelência, me As minhas desculpe. contas estão abertas, senhor Sim, presidente. mas eu não vou permitir o debate. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, eu estou abrindo mão, a pedido do deputado Manuel de Andrade, que ele quer fazer uso da palavra, então eu estou abrindo mão. Não é ele o próximo, não. Sim, então eu estou abrindo mão, eu não vou falar em horário. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipeiro.
Cauí quer falar. Cadê? Não, o Cauí já vai abrir também. Vai abrir também. Chama de Pirineus. Fala só Pirineus, sou eu. Conceda a palavra ao deputado Jorge Cauí. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu desejo abrir mão do meu pronunciamento, que eu gostaria muito de ouvir a manifestação do deputado Manuel de Andrade. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Você fala no grande expediente, mano. Você fala no Não, grande senhor, agora expediente. sou eu, agora sou o próximo. Não, abriu uma também. Sou eu agora. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Concedo a palavra ao deputado Manuel Andrade. Muito bem, Manelzinho. Muito bem, Manelzinho. Senhor presidente, senhores deputados, meus prezados amigos, galerias, crianças aqui presentes, imprensa. Eu gostaria, inicialmente, de dizer com clareza: CPI não foi de pizza, não. CPI buscou e proporcionou todos os meios de investigações aqui nesta casa. E não foi o parlamentar aqui que pediu para acessá-la. E não pediu para acessá-la. A CPI cessou, inclusive, com apoio do PT. Com apoio do PT. Agora, quando o homem chega aqui nesta tribuna e diz que tem dignidade, para a oposição parece que não vale. Se o parlamentar se troca e se vende a troco de migalha de Buriti, aí tem valor, porque vale para eles, é uma moeda de troca. Eu disse desde o primeiro dia, eu abro mão da minha imunidade, abro mão do meu sigilo bancário, abro mão do meu sigilo fiscal e quero desafiar novamente. Inclusive o deputado César Lacerda andou dizendo que tem documentos que eu não brigasse com ele, porque eu iria perder a briga. César Lacerda teve 6 meses aqui para trazer provas, porque não apresentou a mania as provas. César Lacerda, que serviu 6 anos, melhorou suas empresas com Joaquim Ruriz, depois saiu por aí falando mal do governador. Falando mal do governador. Eu gostaria de dizer ao César Lacerda que eu desafio ele apresentar contra mim. Contra mim, ele não. Cristóvão Buarque e qualquer outro, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Viu, César? Sabe por quê? Porque eu não sou traidor, não. Eu não vivo de ganhar dinheiro, não. Eu vivo do meu salário e provo isso. E quero dizer mais uma coisa. Enquanto Joaquim Ruriz era governador, o senhor ficava na porta dele, chorando nos ombros dele. E um dia aqui nesse próprio plenário falou que chorava no ombro dele, porque era uma encenação. Disse aqui para nós no plenário. Aqui no plenário, eu queria que o senhor me ouvisse. Eu quero que o senhor me escute. Fique lá e me escute. Safado é Vossa Excelência. Presidente, eu quero ter assegurado o meu direito de resposta. E quero dizer mais, César Lacerda. Ora, Lacerda, lembre Deputado, de uma coisa. Só solicito a Vossa Excelência. Solicito. Traga! Deputado. Traga! Traga! Deputado Manuel e deputado César Lacerda. Eu quero que o senhor traga! Deputado Manuel. Eu quero que o senhor traga, César Lacerda. Traga, César Lacerda. Traga a prova. Eu quero que o senhor traga. Para mostrar que o senhor é um mentiroso deslavado. Mais uma vez. Você faz parte dessa sacanagem toda, César Lacerda. Você não tem moral, você é um traidor. Deputado, solicito a Vossa Excelência que não agrida os outros deputados. Por favor. Acusado da ausência aqui. Por favor. Acusou, eu estou aqui com as notas. Está aqui nas minhas mãos. Está aqui. Está aqui. Falou que tinha documentos contra mim. Então traga. Traga a prova, César Lacerda. Deputado. Traga a prova. Deputados. Traga. Deputado. Deputado Manuel Andrade.
Se Vossa Excelência e o deputado César Lacerda continuarem, a presidência não vai permitir a Vossas Excelências que mantenham, até porque nós temos aqui público e crianças